Há momentos em que a história cabe em um suspiro, sem manchetes, sem alarde. Apenas luzes piscando, telefones tocando e pessoas comuns diante do inimaginável. Por trás de camadas de sigilo, surgiram alertas que pareciam definitivos, interpretações que podiam mudar tudo e decisões tomadas no fio da dúvida. Não é ficção, é a realidade do quão perto já estivemos do fim e de como a nossa própria capacidade de falhar quase nos levou até lá. Quem são esses heróis anônimos que, contra todas as probabilidades, salvaram o mundo? Antes de mergulhar nas histórias, vamos entender o sistema, a lógica e as falhas que nos colocaram nesse equilíbrio precário. A humanidade cruzou um limiar irreversível com o desenvolvimento das armas nucleares e seu uso devastador no final da Segunda Guerra Mundial. A explosão de bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki não apenas encerrou o conflito, mas também inaugurou uma nova era de medo e poder sem precedentes. Com o fim da guerra, o cenário geopolítico rapidamente se reconfigurou, dando origem a duas superpotências antagônicas, os Estados Unidos e a União Soviética. Cada uma com ideologias e ambições globais conflitantes, elas se tornaram os pilares de um novo tipo de confronto, a Guerra Fria. A rivalidade ideológica e geopolítica entre os Estados Unidos e a União Soviética impulsionou uma corrida armamentista nuclear que escalou a níveis inimagináveis. Ambas as nações investiram maciçamente na produção de ogivas nucleares, acumulando arsenais capazes de destruir o planeta múltiplas vezes. A lógica por trás dessa acumulação era a destruição mútua assegurada. A ideia era simples e aterrorizante: a certeza de que um ataque nuclear de um lado resultaria na aniquilação de ambos. Isso serviria como um impedimento para qualquer um iniciar o conflito. Era um equilíbrio precário, onde a sobrevivência dependia da ameaça de destruição total. Apesar da tecnologia avançada empregada nos sistemas de detecção e alerta, a realidade era que eles estavam sujeitos a ruídos técnicos, protocolos rígidos e pressão psicológica. Em um mundo à beira do abismo nuclear, a decisão de apertar o botão, de iniciar uma retaliação que poderia significar o fim da civilização, muitas vezes estava nas mãos de poucos indivíduos. Esses homens, sob imensa pressão e com informações frequentemente imperfeitas, eram os guardiões da humanidade. E foi nesse cenário de tensão máxima que alguns homens se viram na posição de decidir o destino da humanidade. A complexidade dos sistemas, aliada à falha humana, criava um ambiente onde um simples erro poderia ter consequências catastróficas. O submarinista silencioso, Vassili Arkhipov. Outubro de 1962. O mundo prendia a respiração durante a crise dos mísseis em Cuba, o momento mais perigoso da Guerra Fria. Mísseis nucleares soviéticos estavam sendo instalados em Cuba, a poucos quilômetros da costa dos Estados Unidos, e a resposta americana escalou rapidamente. A tensão era insuportável, e qualquer movimento em falso poderia desencadear o apocalipse nuclear. No meio desse caldeirão de tensões, o submarino soviético B-59, armado com torpedos nucleares, estava em águas internacionais perto de Cuba, sendo implacavelmente perseguido por navios da Marinha dos Estados Unidos. A tripulação, exausta e isolada, operava em condições extremas, com o ar-condicionado falhando e temperaturas internas insuportáveis. Os navios americanos começaram a lançar cargas de profundidade de prática para forçar o submarino a emergir. Dentro do B-59, a situação era desesperadora. Sem comunicação com Moscou e sob o constante bombardeio das cargas de profundidade, a tripulação acreditava que a Terceira Guerra Mundial havia começado. O capitão Valentin Savitsky e o oficial político Ivan Semonovich Maslenikov, em um ato de desespero e convicção de que estavam sob ataque, decidiram lançar um torpedo nuclear contra a frota dos Estados Unidos. O protocolo soviético exigia a aprovação de 3 oficiais para o lançamento de armas nucleares,
o capitão, o oficial político e o segundo em comando. Vassili Arkhipov, o segundo em comando da flotilha de submarinos e oficial executivo do B-59, era o terceiro a votar. Em meio ao caos e à fúria de seus colegas, Arkhipov manteve a calma. Ele se recusou a dar sua permissão para o lançamento, argumentando que as cargas de profundidade eram apenas para forçar que o submarino emergisse e que não havia confirmação de guerra. Sua voz de razão e sua recusa em agir impulsivamente prevaleceram. Graças à sua intervenção, o submarino emergiu, evitando o que seria um desastre incalculável. A decisão de Arkhipov evitou um ataque nuclear que, muito provavelmente, teria provocado uma retaliação em larga escala e uma guerra nuclear global. Sua ação é amplamente reconhecida como um dos momentos mais cruciais da crise dos mísseis. O homem que salvou o mundo, Stanislav Petrov. O ano era 1983 e a Guerra Fria atingia um de seus pontos mais tensos. A retórica belicista estava em seu auge e a desconfiança mútua entre os Estados Unidos e a União Soviética era palpável. Poucos dias antes, o incidente do voo KAL-007, um avião civil sul-coreano abatido por caças soviéticos após invadir o espaço aéreo soviético, havia gerado uma animosidade ainda maior, elevando o nível de alerta e a paranoia em ambos os lados. O mundo parecia caminhar para um confronto inevitável. Na madrugada de 26 de setembro, a calma do Centro de Comando de Alerta Precoce soviético foi quebrada. O sistema de satélites recém-instalado e projetado para detectar lançamentos de mísseis inimigos disparou um alerta aterrorizante. 5 mísseis balísticos intercontinentais dos Estados Unidos estavam a caminho da União Soviética. As luzes de alerta piscavam freneticamente e o som estridente da sirene preenchia a sala, indicando um ataque iminente. O tenente-coronel Stanislav Petrov estava no comando naquela noite. Seu protocolo era claro: reportar imediatamente aos superiores. Esse relatório desencadearia a cadeia de comando que levaria a uma retaliação nuclear maciça, iniciando a Terceira Guerra Mundial. O sistema reportava ataque de mísseis e lançamento, e todas as indicações tecnológicas apontavam para um cenário catastrófico. A pressão era imensa e o destino de milhões de vidas dependia de sua próxima ação. Contudo, Petrov desconfiou da informação. Ele raciocinou que se os americanos fossem atacar, não enviariam apenas 5 mísseis. Seria um ataque maciço, total. Além disso, considerou a possibilidade de falhas no novo sistema de satélites. Com base em sua intuição e na incongruência dos dados, decidiu classificar o evento como um alerta falso e não reportar um ataque real. Sua calma e ceticismo prevaleceram sobre o pânico e o protocolo. A investigação posterior confirmou que o alerta foi causado por um raro alinhamento de luz solar em nuvens altas, que os satélites interpretaram erroneamente como lançamentos. A ação de Petrov naquela noite evitou um ataque nuclear que, muito provavelmente, teria provocado uma retaliação em larga escala e uma guerra nuclear global. Sua ação é amplamente reconhecida como um dos momentos mais cruciais da crise dos mísseis. São mais do que meros relatos de incidentes. Elas são testemunhos poderosos da linha tênue que separa a paz da aniquilação. Em cada um desses momentos críticos, indivíduos agiram com discernimento e coragem, desafiando protocolos e desconfiando de sistemas que falharam, salvando o mundo de um destino nuclear. Essas histórias nos mostram que, por trás de sistemas complexos de defesa e protocolos rígidos, a falha humana ou a virtude humana é o fator determinante. A tecnologia, por mais avançada que seja, é passível de falhas, e a interpretação humana é insubstituível em momentos de crise. A dependência excessiva em sistemas automatizados, sem o crivo do bom senso e do ceticismo humano, pode ser uma receita para o desastre. Qual é a nossa responsabilidade como humanidade em garantir que esses quase acidentes nunca se tornem uma realidade devastadora?
É imperativo que busquemos soluções diplomáticas, que defendamos o desarmamento e que promovamos a comunicação transparente entre as nações. O futuro do nosso planeta pode depender da nossa capacidade de aprender com o passado e de agir proativamente para construir uma paz duradoura, não baseada no terror, mas na compreensão e na cooperação. Se você chegou até aqui e essa reflexão te tocou, deixe seu comentário abaixo. Qual desses incidentes te surpreendeu mais? Sua opinião é muito importante para nós. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e inscrever-se no canal. E para continuar explorando como eventos históricos moldam nosso presente, confira nosso vídeo sobre a tecnologia que você usa nasceu em uma guerra. Você vai se surpreender com as origens de muitas inovações que usamos diariamente. Clique aqui e até já!